Noite de alinhamento, amém? Noite de alinhamento. Alinhamento. E essa noite nós vamos dar alguns fundamentos, porque nós estamos há 4 dias, como o apóstolo Eli falou, nós estamos há 4 dias da maior festa da igreja. Vou repetir, nós estamos há 4 dias da maior festa da igreja. Eu não sei se você vê assim, mas a festa das primícias é a maior festa da igreja. Maior que o culto da virada, que dá um trabalhão. Quem estava aqui? Dá um trabalhão, mas a festa das primícias é maior do que esse culto. É maior do que o culto de Natal. É maior do que o retiro. É a festa maior da igreja. A festa mais importante é a maior festa da igreja. Por quê? Não só da igreja, mas também é uma festa que Deus considera muito, porque é uma festa totalmente inclusiva. E aqui eu já quero de antemão começar a te falar algumas coisas. Porque às vezes nós viemos à festa ou participamos desses cultos, às vezes você nem vem. Porque há fortalezas na sua mente. Você por algum motivo deu vazão, deu ouvidos a vozes externas, vozes de Satanás, que minaram a sua mente. Deixa eu te falar, se ele mina a sua mente, ele tira a maior ferramenta, a maior chave de multiplicação na sua vida. Porque a primícia ela é exatamente isso. A primícia tem como poder a multiplicação. E se você não acessa isso, se você é minado na sua mente achando que você não é digno, achando que você não é participante, achando que você não tem o que trazer, não é assim? Quantos pensamentos errados, quantas setas Satanás tenta lançar sobre a nossa mente, mas na verdade ele quer só uma coisa: te roubar a maior chave de todas, que é a primícia. A maior chave de multiplicação sobre a sua vida é a primícia. E eu sempre falo isso, né? Eu vim de uma estrutura religiosa, uma igreja centenária, em que nós vivíamos alguns fundamentos financeiros. E eu vou falar de primícia, mas eu quero que você abra a sua mente, abra o seu espírito nessa noite, porque a primícia ela não é só financeira. A primícia, ela é recompensada por espécie. Então aquilo que você semeia, aquilo que você primicia, você colhe de forma multiplicada na mesma espécie. E eu já tive a oportunidade de semear muita coisa. Eu já primiciei saúde, eu já primiciei honra, eu já primiciei serviço, eu já primiciei leite materno. Algumas pessoas já ouviram essa história aqui. No meu primeiro filho, eu tive dificuldade de amamentar. 28 dias de UTI, não tinha contato, enfim. E aí o primeiro leite materno custado que saiu na bombinha, porque o meu filho ainda não mamava em mim, ele estava internado. Saiu 25 ml custado da bombinha elétrica. E no começo eu falei assim, olha, os meus 25 primeiros ml eu posso levar para a UTI e o João vai mamar o meu leite. Mas o Espírito Santo falou assim, não, isso é uma primícia. Você pode pegar isso e fazer uma chave de multiplicação de leite materno. Você não quer amamentar seu filho? E eu peguei os 25 primeiros ml de leite materno e trouxe na sala do apóstolo Eli. Algumas pessoas já ouviram essa história, não é? Trouxe aqui num vidrinho. Falei, apóstolo, vim trazer uma primícia, meu primeiro leite materno. E ele orou e balançou, né? Consagrou diante de Deus. E foi recebido aquilo como uma primícia. E o que eu colhi? Multiplicadamente. Leite materno, porque é por espécie. Então, só para você ter uma ideia, eu amamentei o meu filho, o meu mais velho, até 1 ano e 1 mês. Eu tinha muito leite. Eu tinha leite para ele, eu tinha leite para congelar, eu tinha leite para uma amiga que eu dava semanalmente. Eu doava leite para o banco de leite. Eu tinha muito leite. Porque eu entendi que eu poderia fazer daquele primeiro fruto de leite materno uma primícia. Então, quando a gente falar de primícia, nós vamos falar de vários aspectos, também financeiro, mas abra o teu espírito, porque a primícia é uma chave de multiplicação, e você pode colher multiplicação de qualquer área da sua vida. Amém? E eu vim dessa estrutura religiosa.
Então agora financeiramente falando mesmo, nós vivíamos, nós dávamos, né, o dízimo, por exemplo, mas não era o mesmo entendimento. Quem veio de uma igreja religiosa sabe o que eu estou falando. Você dá o dízimo com temor, com medo, e algumas pessoas até dão o dízimo preocupados, olha isso, mas é verdade, preocupados com a sua reputação, porque vai ser lido uma lista na Santa Ceia, nas igrejas religiosas funcionam assim. Vai ser lida uma lista na Santa Ceia dos dizimistas fiéis. E a preocupação era, se alguém ouvir e o meu nome não for citado, todo mundo vai saber que eu sou infiel. Então eu vou dar o meu dízimo, para ficar bem, né? Para eu ficar bem na fita. Nós dávamos o dízimo nesse entendimento, talvez. Nós também dávamos a oferta. Mas a oferta com outro entendimento. A oferta era um entendimento de esmola. As moedinhas que sobraram do carro que caiu lá e eu pegava. E quando a salva, né? A salva passava, a gente dava as moedinhas, o que sobrava, o que eu achei no carro. Era esse entendimento. Como eu seria capaz de alcançar a plenitude financeira se eu era fiel só nesses 2 pontos? Havia um terceiro a ser fiel. Porque tudo que quando Deus trata de testemunho perfeito, Ele fala de 3. Sol, lua e estrela. Corpo, alma e espírito. Dízimo, oferta e primícia. Faltava a terceira perna desse tripé. Faltava. Então, como eu ia alcançar a plenitude, como eu ia alcançar prosperidade, entendimento, revelação e tantas outras coisas? Sendo fiel só em 2 pontos, isso é impossível. E eu quero pedir ajuda. Como eu falei para vocês, essa noite vai ser uma noite um pouco mais didática e de fundamentos. Quero que você participe comigo. E eu trouxe para você, se a Vanessa puder passar para nós. Aí, ó. Quem já fez discipulado aqui, levanta a mão. Quem é discipulador, levanta a mão. Se você já fez discipulado, ou se você é um discipulador, você provavelmente já viu essa figura nas apostilas de discipulado. Sobre mordomia cristã. Mordomia financeira. Né? E aqui há bem claro uma explicação. O que nós fazemos, o que nós construímos a partir de um ponto. E leia-se um ponto como se você fosse fiel só no dízimo. Você é extremamente fiel, não deixa faltar o dízimo ou a oferta. Se você é fiel em um ponto, você pode construir alguma coisa? Sim ou não? Não. Tá bom, se você é fiel em 2 pontos, como eu sempre fui em 21 anos de berço evangélico. 2 pontos, era fiel no dízimo e era fiel na oferta. Eu consigo construir alguma coisa? Não. Porque com 2 pontos, o máximo que você consegue fazer é uma linha. Ligue os pontos, uma linha. E se eu for fiel nos 3 pontos, dízimo, oferta e primícia, agora, o que eu tenho? Uma base, um fundamento. Agora, em cima dessa base, eu sou capaz de construir algo sólido. Então não adianta nada, você não vai conseguir construir nada sendo fiel em 2 pontos. Vamos supor que você seja muito fiel e não deixe faltar o seu dízimo. Parabéns. Ou o seu dízimo e a sua oferta. Você vai conseguir acessar, você vai conseguir construir, você vai conseguir obter multiplicação nessa área na sua vida? Não. Porque você não foi capaz de criar uma base, de criar um fundamento para que possa ser construído coisas eternas. Então você e eu, nós precisamos ser fiéis nos 3 pontos, dízimo, oferta e primícia. E por 21 anos da minha vida eu fui fiel em 2 pontos. E nunca consegui construir nada, a não ser uma mente miserável. Eu era fiel, mas era miserável. E aqui eu quero começar falando com você. Às vezes você é fiel à casa do Senhor, mas pode ser que você tenha uma mente miserável. Era como eu estava em 21 anos da minha vida.
dentro de uma igreja evangélica, o que você quiser dar nome aí, no berço evangélico, nascido na igreja, eu era fiel, mas a minha mente era miserável. Porque eu nunca ia conseguir acessar a plenitude, porque me faltava o quê? Uma perna no tripé. Me faltava ser fiel no terceiro ponto, para que eu pudesse construir algo. Então, se você é discipulador, se você é discípulo, você provavelmente já tenha visto isso. A religião me roubou a oportunidade, o privilégio de experimentar a multiplicação de Deus na área financeira. Eu fui roubada pela religião, porque em 21 anos, nunca ninguém falou isso para mim. E é coisa que apareceu agora, é coisa, invenção do apóstolo L, invenção da igreja? Não, meu amado, isso é Bíblia. Isso é princípio. Isso é princípio. E o apóstolo Cristiano já começou a dar alguns pontos aqui, e nós vamos continuar. Nós estamos a 4 dias da festa das primícias, que é esse terceiro ponto que eu te mostrei. A oportunidade que você tem de trazer uma primícia e experimentar a multiplicação de Deus na sua área financeira agora. Mas nós estamos com uma chave, nós estamos no primeiro mês do ano. Então, tudo que você santificar nesse mês, você vai colher de forma multiplicada. Se você semeia, primicia neste mês, consagra ao Senhor o seu tempo, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos, a sua vida financeira, a sua saúde, você vai colher de forma multiplicada, porque Romanos fala, se a primícia é santa, toda a massa o é. Se a raiz é santa, todo o resto é. Todos os ramos são. Nós ouvimos isso semana passada, não é? E agora nós vamos começar a falar um pouquinho especificamente da festa das primícias. Para que nada venha roubar a oportunidade que você vai ter daqui a 4 dias de fazer parte dessa festa e de experimentar a multiplicação de Deus. Então nós vamos começar a pontuar alguns fundamentos da festa. O primeiro ponto, a Vanessa passa aí para nós. Primeiro ponto, a festa das primícias fazia parte de uma das 3 festas anuais ordenadas por Deus. Fazia parte de uma das 3 festas que Deus deixou como ordem para que o povo de Israel cumprisse. E lá em Êxodo, você pode abrir comigo, se você tiver a sua Bíblia, eu não sei se dá para juntar as duas coisas, Van. Lá em Êxodo 23, do 14 ao 16. É importante que você leia comigo. Êxodo 23, 14 a 16. Êxodo é bem facinho, né? Bem no comecinho da Bíblia. Êxodo 23, versículo 14, 15 e 16. Tá lá? Tá lá. Fala assim, 3 vezes por ano celebrarás uma festa em minha honra. Observarás a festa dos ázimos durante 7 dias no mês das espigas, como o fixei. Comerás pães sem fermento, foi nesse mês que saísses do Egito. Não se apresentará ninguém diante de mim com as mãos vazias. Não se apresentará ninguém diante de mim com as mãos vazias. Depois haverá a festa da ceifa, das primícias do seu trabalho, do que semeaste nos campos, e a festa da colheita, no fim do ano, quando recolheres nos campos os frutos do teu trabalho. Aqui, o Senhor nomeia e ordena 3 festas. E aí a Vanessa pode passar só para a gente fazer um resumo disso. A primeira festa que é citada em Êxodo 23 é a festa dos ázimos, ou então a festa da Páscoa. Que foi uma recordação que o povo de Israel tinha que manter e festejar, porque eles saíram do Egito. A primeira festa. A segunda festa ordenada por Deus era a festa da cega, ou festa da ceifa, ou festa das semanas, ou festa das primícias. Olha quanto nome. Cega, ceifa, semanas ou primícias. Que era uma festa que era determinada, onde o povo trazia os primeiros frutos da colheita, os primeiros frutos. E a terceira era a festa da colheita, ou então a festa dos tabernáculos. Está lá. Essa, diferente da primícia, ela acontecia no final do ano. Porque ela era como se o povo tivesse que recolher tudo que foi produzido durante o ano. Era recolhimento dos frutos. Era um balanço, digamos assim. 3 festas. Festa dos pães ázimos, festa das primícias e festa da colheita.
3 festas ordenadas por Deus. Então a festa das primícias nasceu no coração de Deus, amém? Ela nasceu no coração de Deus. E perceba que, como nós lemos em Êxodo, essas 3 festas eram marcadas por ofertas voluntárias. Ou você trazia uma oferta, ou você trazia os primeiros frutos, a primícia. Então não era uma festa que as pessoas iam de mão vazia. Era uma festa em que todo mundo se comprometia em ofertar voluntariamente alguma coisa a Deus. Ninguém chegava nessa festa de mão vazia. E é o que nós vamos fazer no domingo que vem. Não chegue de mão vazia. E aqui é mais do que dinheiro. Nós vamos também entregar o nosso dinheiro. Mas se você vê dinheiro como dinheiro, já está errado. Dinheiro não é só dinheiro. Dinheiro não é valor monetário. Pode ser no mundo em que você está incluído, mas na sua mente, você é embaixador do reino. Dinheiro não é dinheiro. Dinheiro é semente. Dinheiro é coração. Dinheiro é entrega. Dinheiro é rendição. É muito mais. E domingo nós vamos vir apresentando algo a Deus. Não com as mãos vazias, mas apresentando a minha vida, apresentando o meu coração, apresentando as minhas sementes financeiras. Não sei se você já viu ou teve a chance de participar de alguma festa. Quem aqui nunca participou de festa das primícias aqui na igreja? Faça uma cena para a gente ter uma ideia. Tem até que bastante gente, né? E você vai ver, as crianças, elas vêm com brinquedos. Essa semana que passou, o Alan e eu já começamos a conversar com o João. O João tem 5 anos. E nós começamos a falar, filho, o que você vai levar de primícia na igreja para Deus? E nós começamos a explicar para ele que ele pode entregar algo, um brinquedo que ele goste muito. Daí ele espertinho falou assim, e se eu der aquele lá, que eu tenho igualzinho, né? Um bote-botes, que é um negocinho lá, minúsculo, carérrimo, né? Como sempre com as coisas das crianças, né? Um brinquedinho desse tamanho. Eu falei, se eu levar um bote-botes que eu tenho repetido. Eu falei, repetido? Não. Você tem que dar algo que te custe, algo precioso. Vamos dar o bote-botes que você mais gosta. E nós estamos ensinando ele o princípio da primícia. Então as crianças não têm dinheiro, mas elas vêm o que custa a elas. Os primeiros frutos, aquilo que é valioso, aquilo que é de sacrifício. Né? Não venha de mãos vazias. Todos nós temos o que dar, o que entregar. Mesmo que seja um brinquedo como as crianças, não é mesmo? Todos nós temos o que dar. O segundo ponto, o segundo fundamento, uma oferta conforme as bênçãos recebidas do Senhor. Essa festa de primícias, nós vamos ofertar e essa oferta é conforme as bênçãos recebidas do Senhor. Aí vai ficando um pouco puxado o negócio, porque conforme as bênçãos do Senhor, quem aqui é abençoado por Deus todos os dias? Levanta a mão. Todos os dias somos alvos da bondade do Senhor. Nós cantamos isso nessa noite. Tu és bom, bom. E não pelo que Ele faz, mas Ele é bom pela essência. Deus é bom. O nosso Pai é bom. E a sua oferta, diz a palavra, não eu, mas a palavra diz que a sua oferta está aqui ser compatível com a bondade do Senhor. Com as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Deuteronômio 16, 9 a 11. Deuteronômio 16, abre aí. Me ajude. Hoje é didático, mas você precisa participar. Deuteronômio 16, de 9 a 11. Fala assim, enquanto elas vão abrindo. Olha lá. Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começaram a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas ou a festa das primícias ao Senhor, o seu Deus. E tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor. Até aí. Depois nós vamos continuar. Conforme as bênçãos recebidas do Senhor. Uma oferta voluntária, conforme as bênçãos recebidas do Senhor. E aí o salmista fala, que darei eu ao Senhor por tudo que você tem me feito? Será que eu e você podemos nos igualar, chegar perto, a tamanha bondade de Deus, em tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas? Sim ou não? Nunca.
nunca, preste atenção, nunca, nenhuma oferta sua vai ser superior à bondade do Senhor com a sua vida, nunca, nunca. Você pode trazer a sua casa, o seu carro, a sua vida, nunca vai ser superior à bondade do Senhor com as nossas vidas. Ele nos sustenta todos os dias. Ele nos alimenta todos os dias. Ele tem palavra para nós todos os dias. Ele nos levanta todas as manhãs. E aqui, se você limita o seu pensamento de bondade de Deus, avaliando a sua situação financeira, você está muito errado. Porque Deus não é bom porque não está te faltando nada. Ele é bom porque Ele é bom. A essência dele é bondade. Ele não é bom porque você conseguiu comprar o material das crianças e as aulas começam amanhã. Ele não é bom porque você conseguiu pagar todas as suas contas. Ou ao contrário, né? Deus não é ruim ou mal porque está te faltando alguma coisa e eu tenho certeza que não está faltando. Deus não pode ser medido pela sua situação financeira. Todos nós enfrentamos dificuldades financeiras. O país está em crise financeira. E Deus em algum momento perdeu o controle, meu amado? Não. A sua oferta nunca vai comparar, se igualar à bondade do Senhor sobre as nossas vidas. E se eu puder falar de primícia, eu tenho tanta coisa para contar. Eu tenho histórico de primícia e tem algumas coisas aqui na igreja que mexem tanto com o meu espírito, que mudou tanto a minha forma de pensar, virou uma chave tão grande, foi algo tão revelador na minha vida. 5 ministérios é uma delas, né? O reino de Deus, o novo pacto e primícias. Então eu tenho tanta coisa que eu poderia contar para você, mas eu vou contar rapidamente, assim, 4 coisinhas que aconteceram comigo desde que eu entrei nessa casa, desde que eu conheci as primícias. Nós fazemos festa de primícia já, acho que se eu não me engano, 12 anos. E em 2011 eu tive uma experiência, eu sempre primiciei, né? E em 2011 eu tive uma experiência muito forte com Deus. Era o ano do meu casamento, é um ano que, humanamente falando, né? Almaticamente falando, era um ano de reter, um ano de guardar, um ano de começar a guardar as coisas para construir a minha vida com meu marido, 2011. E naquela festa, o Senhor falou comigo e o Senhor falou assim, dê tudo. E eu nem pensei. Eu tinha salário, eu tinha férias e eu tinha 13º, que era janeiro, né? Eu peguei tudo aquilo financeiro que veio na minha mão e dei como primícia. E nós não éramos casados ainda. Eu falei com o meu, na época, noivo Alain, e eu falei para ele, Deus ministrou isso comigo. E ele falou, não, eu vou fazer a mesma coisa. E ele fez a mesma coisa. Ele tinha alguns cheques de pacientes para cair, né? Que estava para cair um dinheiro relativamente bom, né? Significante, não sei, monetariamente falando. E a gente deu tudo. No ano do nosso casamento, em que a gente, humanamente falando, deveríamos reter, guardar, porque havia muitas contas para pagar, uma vida que a gente não sabia levar, a gente deu tudo. E sabe o que aconteceu naquele mesmo ano, 2011? A gente casou, fez uma festa muito legal, a gente casou com um carro próprio, a gente casou com casa própria, a gente viajou, fez uma lua de mel para o exterior, e a gente começou o casamento sem nenhum real de dívidas. Nada, nada. Tudo Ele nos deu e não nos faltava nada. Porque eu não ouvi a minha alma de reter, ano de casamento, guarda, vai que falte. Não. Deus me falou, eu falei, claro, eu dou tudo mesmo, nada é meu. Devolvi tudo e fiquei sem nenhum real em janeiro. Nem para tomar um sorvete, dos 2 noivos, não tinha nada. Mas Deus nos surpreendeu, porque a primícia é multiplicativa. Não nos faltou nada em 2011. Em 2012, tem que até olhar aqui, porque eu tenho tanta história, daí me perco, né? Em 2012, nós já estávamos casados há 1 mês e meio, muito pouco. E nós tínhamos feito a gente tinha conseguido comprar e financiar uma casa, que as parcelas da casa era bem alta, assim. Era um valor que na época a gente
passava um apertadinho para conseguir pagar. E nós fizemos a mesma coisa. Nós falamos, não, vamos fazer o seguinte, a casa é algo que hoje pode trazer algum tipo de preocupação financeira para nós. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar uma porcentagem do valor total da casa. Então, vou te dar um exemplo, tá? Um exemplo. Uma casa que vale 300 mil, nós pegamos a porcentagem de 300 mil e demos uma primícia. Vamos supor, R$30, não foi R$30, gente? Não foi? Uma porcentagem do valor da casa e nós demos como primícia. Já era um valor muito significativo, maior do que o ano passado. E nós fizemos isso. E naquele mesmo ano de 2012, nós pagamos todas as parcelas da casa. Não só as parcelas da casa, mas nós tínhamos já a parcela antecipada. Do próximo mês já estava pago. Nós tínhamos reserva para a próxima parcela. E naquele mesmo ano, Deus usou a vida do apóstolo Hélio e falou assim, você e o Alan nunca terão dificuldade financeira. Eu consegui pagar todas as parcelas da minha casa com uma parcela antecipada e eu tinha uma palavra profética. 2012. Em 2013, a gente fez um acordo que parece que a gente copiou do Kiko, né? Mas não foi, não. Deus inspirou ele e inspirou a gente também, de forma separada. Em 2013, a gente fez um acordo. A gente nunca dá um valor menor do que o ano passado. Então, a gente já tinha dado um tanto em 2011, 2012 aumentou, 2013 nós aumentamos mais ainda, desafiamos mais a Deus, demos um valor maior. E naquele ano de 2013, uma oferta já extravagante, uma oferta de primícia extravagante para nós, né? E naquele mesmo ano, nós tínhamos uma dívida com a casa, da entrada da casa. Não eram as parcelas, era uma entrada. E eu vou até falar o valor, porque às vezes a gente fica viajando e acha que é pouco, né? Nós tínhamos uma dívida de R$50 mil da entrada da casa. E em agosto de 2013, essa dívida foi 100% perdoada. Não, você não está entendendo. Você sabe o que é perdoado? Vamos falar de novo, né? Então, peraí, vamos falar de novo. Em 2013, nós demos uma primícia ainda maior que o ano anterior. Nós tínhamos uma dívida de R$50 mil da casa. E em agosto do mesmo ano, o que aconteceu? Deus simplesmente quitou a dívida de R$50 mil para nós. Não havia mais dívida de R$50 mil. A pessoa que eu devia chegou até nós e falou assim, olha, não precisa mais pagar. Foi isso que aconteceu. R$50 mil perdoados e dados por Deus. 2013. Por o poder de uma ferramenta que a religião sempre me roubou por 21 anos. Por 21 anos eu nunca tive acesso a essa ferramenta. E essa ferramenta trouxe multiplicação financeira sobre a minha vida. E uma dívida de R$50 mil perdoada. Você pode achar que é invenção, maluquice, eu não sei. Mas esse é o Deus que eu e você servimos. Um Deus de milagre. Um Deus que para Ele, a sua condição, seja ela financeira, física, para Deus não importa. Porque Deus não olha condição, Deus olha posição. A sua condição, Ele pode mudar da noite para o dia. Hoje você tem uma dívida, amanhã você não tem mais. Deus não se importa com condição. Deus se importa com a posição que você assume, que é assentado com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a sua posição em Cristo. E assim foi indo, 2014, a gente sempre dando mais e nos desafiando, não ouvindo a nossa alma, nos alimentando do Espírito. Em 2018, a casa completava 10 anos de sonho de Deus. E o Senhor nos inspirou. E quando Deus fala com a gente, Ele fala com o Alan e fala comigo também. E quando a gente vai conversar, a gente chega no mesmo consenso. E 2018, 10 anos de sonho de Deus. E aí nós tivemos uma inspiração. Vamos pegar um valor, vamos multiplicar por 10 e semear 10 vezes mais essa primícia? E assim nós fizemos. Um valor vezes 10 vezes mais, representando a cada 10 anos de sonho de Deus, a cada ano. E o Senhor também nos surpreendeu o tempo inteiro. Em 2019, o ano passado,
da mesma forma. Então nós caminhamos de ofertas extravagantes, porque eu não me apoio na minha alma. O meu apoio, a minha confiança está em Deus. E se eu recebi a chave, que é a primícia para a minha vida, eu não posso perder. Eu não posso simplesmente estar fora, estar aquém, estar à margem de tudo que Deus quer produzir através da minha vida. Então essa oferta de primícia, ela era trazida na festa conforme a bondade do Senhor. Não é conforme o balanço financeiro do seu ano. Você não tem que pegar o ano de 2019 e fazer um balanço, como foi? Eu acho que não foi tão bom, então a minha primícia vai ser desse jeito. Não é conforme o seu balanço financeiro. Repete assim comigo: conforme a bênção do Senhor. Conforme a bênção do Senhor. Então, como o apóstolo Cristiano falou, essa semana é uma semana de você conversar com a sua família, de você conversar com a sua esposa, mas não faça um balanço financeiro. Faça conforme a bondade do Senhor sobre a sua casa. Amém? O terceiro ponto, que era um marco na festa, era uma festa marcada com muita alegria e família reunida. Deuteronômio 16, 11. Vamos abrir Deuteronômio 16, 11. Deuteronômio 16, 11. Fala assim: e alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que Ele escolher para a habitação do seu nome, junto com seus filhos, junto com as suas filhas, junto com seus servos, junto com as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Então aqui Deus fala assim, alegrem-se. Façam dessa festa algo de muita alegria e junta todo mundo. Chama os filhos, as filhas, os servos, as servas, os levitas, chama todo mundo. E ele coloca aqui 3 classes que naquela época eram pessoas rejeitadas, pessoas excluídas, que eram órfãos, viúvas e estrangeiros. E o Senhor fala, chame as órfãs, chamem os viúvos e os estrangeiros. Por quê? Porque a festa das primícias é a festa mais democrática de Deus. É a festa mais inclusiva de Deus. Hoje talvez a gente não tenha essa separação de órfãos, viúvas, estrangeiros. Mas às vezes você faz uma separação. Às vezes você fala assim, não, eu não sou digno de estar nessa festa. Você não conhece a minha história. Não, eu não tenho que motivo me alegrar. Eu estou passando por muita dificuldade. Ou eu me sinto muito sozinho. Eu me sinto rejeitado. São setas de Satanás que tentam minar a sua mente. Ou então quantas pessoas falam assim, eu não vou porque eu não me sinto filho. As pessoas não falam comigo, as pessoas não me cumprimentam, sei lá, o que você pode pensar. Ou às vezes você se exclui da festa porque você fala assim, não, eu sou uma pessoa divorciada. Ou então, quer ver, uma que é clássica, todo mundo fala, eu não vou participar da festa das primícias esse ano porque eu não tenho o que dar. Eu não tenho o que dar, o que eu vou fazer lá? 2 coisas. Primeiro, você tem o que dar. E eu falo com muito temor diante de Deus. Você tem o que dar. Você tem o que dar. Eu sei que quando a gente fala isso, isso pode provocar um pouco, né, a sua alma. Fala, eu tenho que dar, você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que eu estou passando. Mas nós temos o que dar. Você tem o que dar. E você vai usar essa semana para orar ao Espírito Santo e falar assim, Senhor, a pastora Fernanda falou que eu tenho o que dar, então me mostra o que eu posso dar. Conversa com ele, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vai te inspirar no que você pode dar. Você tem o que dar. E a segunda coisa, venha para a festa. A festa é inclusiva, a festa é de todos, a festa é democrática. Venha para a festa. E venha, como nós lemos em Deuteronômio 16, venha alegre. Alegrem-se. Alegrem-se. E aqui, né, a gente pode explicar um pouco por que a gente dança tanto na festa das primícias. Né, e o apóstolo Cristiano acabou de falar assim, se você é como eu que não gosta muito de dançar, né? E você vai ver,
Domingo que vem, se você ficar sentado, vai ser pior, porque fala fulano, ciclano, pelo nome. Vem dançar. Aí você passa mais vergonha do que se você tivesse vindo no primeiro chamado. Porque pegação no pé é uma estratégia de envolvimento da igreja para a gente criar um movimento e todo mundo se sentir incluído? Não. Porque é bíblico. Simplesmente porque é bíblico. Ele fala, alegrem-se na festa, venham todo mundo, pai, filho, filha, servo, levita, vem, se alegrem. Então domingo que vem, você não tem que vir com cara de morto. Você não tem que vir cansado. Vou te dar uma dica, já dorme de tarde se você tem dificuldade com sono. Né? A partir de quinta-feira então. Tira um cochilinho e vem disposto, vem com ânimo, vem alegre. E dança. Dança, sabe por quê? Porque a dança cura. Fala para mim assim, ó, né, para você e para o mundo espiritual. A dança cura. A dança cura. Sabe que o ano passado, na festa das primícias do ano passado, a Cíntia, eu posso falar porque ela testemunhou aqui de púlpito. A Cíntia testemunhou para nós aqui na festa, não sei se você se lembra, mas ela falava assim, eu fiquei a festa das primícias receosa de dançar, um pouco com vergonha e tal. E uma vez o Alan estava aqui e ele falava assim, vem fulano, vem ciclano, que é a pessoa que fica parada, que não quer vir dançar, de vergonha, né? Daí ele falou assim, vem Cíntia. Daí a Cíntia, na hora, ela que falou isso. Ela falou, na hora eu senti até uma raiva do Alan, porque ele foi tão, vem Cíntia. E quando ela veio, cadê ela? Cíntia, nem perguntei, né? Mas é que você já contou, tá? Aí quando ela veio, não foi assim, Cíntia? Ela falou assim, naquela dança eu fui curada. Quando o Alan me chamou, eu senti um pouco de resistência, mas eu fui. Mas naquela dança eu fui curada. E ela testemunhou uma vida curada, um espírito curado por uma dança. A dança cura. Então, quando você vier semana que vem, venha com expectativa. Venha envolvido. E venha dançar. Porque a dança pode te curar. A dança, o louvor, a sua voz são ferramentas de Deus. São armas nas nossas mãos. Para derrotar gigantes, para derrotar potestade, principado. Então quando a gente chama você para dançar, ou quando a gente fala, levanta sua mão, ou quando a gente fala, cante mais alto, não é para você se envolver. Não é porque a gente está um pouco incomodado, que a igreja está um pouco parada, não é isso. É porque isso são armas poderosas na sua mão. O seu corpo é uma arma, a sua voz é uma arma, as suas palmas são armas. Armas que derrotam gigantes. Então a dança é uma arma e a dança pode te curar. Eu quero que você faça um convite bem cheio de estrelinha e florzinha para a pessoa que está do teu lado. Fala assim, vem para a festa. Mais forte, fala, vem para a festa, começa quinta-feira. Vem para a festa. A festa é inclusiva, você está participando disso, amém? Você faz parte da festa, amém? Órfãos, viúvas, estrangeiros, não importa a sua história, não importa as suas feridas, não importa a sua condição, não importa os seus pensamentos, você vem para a festa, porque a festa das primícias é uma festa inclusiva. Uma festa inclusiva, vem para a festa. E o quarto e último fundamento da festa é que é uma festa que marcava o início da colheita, ofertando os primeiros frutos ao Senhor. Parece até óbvio, né? Tipo, redundante a gente falar um negócio desse. Porque nós estamos o mês inteiro falando que primícia é a primeira parte, os primeiros frutos. Mas você acredita que tem gente que dá, mas não dá os primeiros frutos? Dá depois, né? Não um compromisso, não é isso que eu estou falando. Já fiz compromisso de primícia também. Usei a atmosfera, anotei no envelope e trouxe depois. Né? Mas a pessoa que nem se compromete. Nossa, a primícia passou, será que vale ainda? Existem pessoas que não dão dos primeiros frutos. Um exemplo disso é Caim e Abel. Você não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Mas Gênesis 4 fala que aconteceu que no fim dos últimos tempos trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez,
trouxe as primícias. Aqui a palavra diz que Caim trouxe nos últimos tempos. E Abel trouxe a primícia. Aqui não importa se é último tempo, de tempo transcorrido, últimos tempos. O que importa para nós é que Caim não ofertou o primeiro. E Abel deu a primícia, o primeiro. E nós sabemos o que aconteceu. A semente de Caim morreu nele. E a semente de Abel, uma oferta que ainda fala, Hebreus 11 fala, né? Uma oferta tão agradável a Deus que ainda fala. E nessa noite eu quero começar a perguntar para você, que vai orar essa semana, para que você identifique quem é você, talvez, nessa história. Porque você talvez possa primiciar, mas não dos primeiros frutos. E você é Caim ou você é Abel? Abel deu a primícia, Caim também deu, mas deu nos últimos tempos. E se você continuar lendo Gênesis 4, fala que quando Deus rejeitou a oferta de Caim, o rosto de Caim se transfigurou, mudou mesmo. Então, na verdade, aqui a oferta de Caim só transfigurou o que ele já era por dentro. A oferta mostrou que Caim não estava com o coração na oferta. Talvez ele tenha dado uma oferta, mas não com coração, não com rendição, não com entrega, não a primícia, não o precioso, não o sacrifício. E a oferta dele só foi capaz de mostrar quem ele era desde sempre. A minha e a sua oferta vão revelar quem nós somos de verdade. Porque só Deus conhece o seu coração. Só Deus sabe a intenção do seu coração, a sua oferta, a sua entrega, a sua rendição. E é na oferta que nós vamos ter oportunidade de mostrar para Deus, e Ele já sabe, quem nós somos. Será que o seu rosto vai transfigurar como foi o rosto de Caim? Ou não? Ou será que a sua oferta nos próximos dias vão ser ofertas como a de Abel, que até hoje ainda fala por ele? Ofertas que conseguiram alcançar gerações, alcançar descendência. E o outro exemplo também, e agora eu quero que você leia, nós vamos gastar só um pouquinho mais de tempo, que é Josué 6. Fique tranquilo, nós já vamos caminhar para o final. Josué 6, você abre aí e deixa um pouquinho aberto. Josué 6, primeiro nós vamos começar no versículo 18. O outro exemplo que eu quero citar, de uma pessoa que não teve entendimento, que a primícia eram os primeiros frutos, foi Acã. Josué 6, 18 e 19. Aqui enquanto você abre, já está lá, né? Enquanto você abre aí, só para a gente contextualizar, aqui o povo de Israel estava em uma série de batalhas para conquistar cidades. E Jericó acabara de ser conquistada, né? E a gente sabe a história, né? Com gritos, com trombetas, destruíram o muro e conquistaram Jericó. E agora a próxima cidade estava para ser conquistada. Só que quando eles conquistaram Jericó, lá em Josué 6, o Senhor dá uma ordem. E ele fala assim: mas não peguem nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Mas os objetos de prata, de ouro, de bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Aqui, o Senhor aplica uma lei de primícias para o povo de Israel. Eles tinham acabado de conquistar uma cidade e o Senhor fala assim: olha, não mexe em nada do que é deles. É para queimar tudo, entendeu? Queima tudo. E o que é ouro, prata, bronze, você traz para a casa do tesouro, você traz para mim. E Josué dá essa ordem para o povo e eles realmente fazem isso. Eles incendeiam tudo e tudo que era ouro, prata, bronze, eles levam para o tesouro. E aí, Josué crente que a ordem tinha sido cumprida. E
pensou, né? Bom, a gente cumpriu a ordem, tá tudo bem, belezinha, Deus. Próxima cidade. Era a cidade de Ai. E diz a palavra que era uma cidade pequena, era uma cidade relativamente fácil de ser conquistada. Tinham poucos guerreiros. Então, Josué fala assim, bom, eu nem vou cansar o exército, eu vou até mandar menos homens. Ele manda menos homens para a cidade de Ai. Só que Josué fica impressionado, porque o povo não conquista a cidade, é derrotado, 36 homens são mortos, e o povo volta abatido, desanimado, e consegue contaminar todo mundo, falando, olha, esse negócio aí, a cidade, nossa, muito difícil, não dá. E Josué percebe que o povo vai perdendo o ânimo. E Josué vai lá chorar as pitangas para Deus. Ele fala assim, Deus, o que está acontecendo? A gente é fiel e tal. Né? E começa a questionar, por que a gente foi derrotado? E Deus fala assim, o quê? O que você está falando? Lá em Josué 7. Não, Josué 6 ainda, 10 e 11. O Senhor fala assim, por que você está prostrado? Israel pecou e quebrou minha aliança. Roubou. Fala assim comigo, roubou. Mais forte, roubou. Israel roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. Então ele tinha acabado de ser derrotado. Josué vai reivindicar isso com Deus, prostrado, chorando, desanimado, desacreditado. E Deus fala assim, o que você está falando? Levanta. Vocês desobedeceram uma ordem. Eu não falei que era para queimar tudo e objetos separados levar para a casa do tesouro? O povo de Israel me roubou, pegaram coisas, me roubaram. Olha que termo forte, né? Me roubaram. E aí, Josué vai conversar com o povo. E lá em Josué 7, ele começa a perguntar, e Acã, Josué 7, 20, Acã responde, sim, eu pequei, vou contar o que eu fiz. Entre as coisas que pegamos, eu vi uma bela capa da Babilônia, vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Eu fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas, que eu guardei para mim. Estão escondidas, enterradas na minha barraca, e a prata está por baixo. Acã confessa, fala, não, eu pisei na bola. Eu vi algumas coisas e eu fiquei com tanta vontade de ter aquilo para mim, que eu peguei e escondi debaixo da minha barraca. Ele mexeu num princípio de Deus. Ele desobedeceu uma ordem. Ele tocou, fala comigo, na primícia. Ele tocou na primícia. Porque Jericó era a primeira cidade. E Deus falou, separa tudo. Queima tudo e o que é tesouro, separa para mim. E ele tocou na primícia. Ele tocou no que não era dele. E sabe o que aconteceu? Se você continuar lendo Josué 7, ele foi apedrejado, não só ele, toda a sua família. E ele pôs em risco um exército inteiro. O povo de Israel inteiro perdeu uma batalha que era aparentemente fácil de ser derrotada pela desobediência, o roubo de um homem. A ideia não é trazer temor, né, acusação, essa não é a ideia. Mas aqui é um princípio muito poderoso e muito forte, que você tem que trazer isso como verdade para a sua vida. Na primícia não se toca. Porque se você toca, Deus vê isso como um roubo. E aí você e toda a sua casa, toda a sua família vai ser prejudicada. Hoje nós não somos mais apedrejados, excluídos, isso não existe. Mas você impossibilita que a bênção do Senhor repouse sobre a sua casa, como a profeta Camila ministrou isso uma vez. Você impossibilita isso. E talvez o pior, né, sua família já é ruim, mas pior, um exército inteiro é prejudicado por você.
Não adianta achar assim, eu sou infiel, isso é um problema meu. Não, amado, não é um problema seu. É um problema seu, é um problema da sua família, é um problema da sua geração e é um problema do exército. Um exército é prejudicado quando eu sou infiel. Um exército é derrotado em batalhas tão fáceis quando eu roubo ao Senhor. Quando eu toco, quando eu desobedeço uma ordem de Deus. E você pode ver isso tudo e falar assim, nossa, que Deus maldoso. O que custava deixar eles pegarem? Eles já tinham conquistado a cidade. Você pode ver isso como um Deus maldoso. Mas se você correr lá em Josué 7, nós não vamos ler, é óbvio. Não, Josué 8. Em Josué 8 você vê que Deus dá uma nova oportunidade para o povo voltar à cidade de Ai. A cidade que eles tinham acabado de ser sido derrotados. E Deus dá uma promessa para ele e fala assim, Senhor, disse Deus a Josué, não tenha medo, seja corajoso. Marche com todos os seus soldados contra a cidade de Ai. Eu farei com que vocês derrotem o rei e o povo de Ai e a sua cidade. E as suas terras serão de vocês. Vocês vão fazer com essa cidade, preste atenção. Vocês vão fazer com essa cidade como fizeram na cidade de Jericó. Mas desta vez, que não é primeira parte, que não é primícia, mas desta vez, todos os objetos e todos os gados vão ficar para vocês. Tudo vai ficar para vocês. Terra, objeto, gado, riqueza, tudo agora é de vocês. Porque às vezes a gente olha isso e vê um Deus carrasco, um Deus egoísta, um Deus chato, que não deixa o povo pegar daquilo que eles batalharam tanto tempo. Ou financeiramente falando, você fala, poxa vida, eu trabalhei que nem um louco esse final de ano. Que Deus é esse que está pedindo a minha primícia, o meu dinheiro? Deus não está pedindo, Deus está te ensinando um princípio. Deus está te dando uma ferramenta, um privilégio, uma oportunidade de provar a multiplicação financeira sobre a sua vida. Só que depois, desta vez, agora tudo vai ficar com vocês. Daqui para frente é só bênção, eu vou abençoar vocês. A terra é de vocês, o gado é de vocês, os objetos são de vocês. Tudo agora era do povo. Primeiro Deus dá a ferramenta da multiplicação e depois Ele cumpre a multiplicação. Então não vejam Deus como um Deus carrasco, Deus não é assim. Ele só está te dando a maior ferramenta de todas que você possa experimentar na sua vida de multiplicação. Hoje, se você pesquisar um pouquinho de investimento, existem várias formas de investir o seu dinheiro. Não é assim? Você tem poupança, você tem ações, você tem fundos. Você tem várias formas de fazer o seu dinheiro ser investido. Mas há um lugar que não há risco. Há um lugar onde o seu dinheiro, onde a sua semente não corre riscos. Há um lugar, há uma terra, onde a sua semente é plantada e depositada e regada, e você vai colher 100 por 1. Que investimento você semeia 1 e colhe 100? Que investimento, que fundo imobiliário, que ação? Não há riscos financeiros para a pessoa que está investindo. Fala assim, esse lugar é o reino de Deus. Esse lugar é o reino de Deus. Não há riscos. Não há riscos. Não há risco. Eu estou repetindo e sendo enfática nisso porque o Espírito Santo quer ministrar isso e impartir isso sobre a sua vida. Não há riscos. Não há riscos em ser fiel. A fidelidade de Deus não traz risco sobre a sua vida. Não vai faltar. Ele não vai falhar. Não vai dar errado. Você está entendendo? Deus não vai falhar. Não vai faltar. Não há riscos. Não há risco. Por que eu falo isso? Porque a gente se deixa ser levado pela nossa alma e a nossa mentalidade. Se eu der, vai faltar. A conta, quando você faz, não bate mesmo. Vou falar, não vai bater. Por quê? Porque nós somos pertencentes a um mundo sobrenatural.
Com Deus, 1 mais 1 não é 2. Com Deus, 1 mais 1 não é 2. Com Deus, R$1.000 de salário, não dá para você só fazer algumas coisinhas. Dá para fazer muita coisa. No invisível, no visível. Ele não deixa faltar. Então, se há um lugar onde a sua semente é bem depositada e multiplicada, é o reino de Deus. Não há riscos. E Eclesiastes 2, nós não vamos abrir, mas Salomão experimenta isso. Salomão começa a falar assim, olha, tudo que eu podia ter, e materialmente falando, ele fala, tudo que eu podia ter, eu tenho. Eu tenho mulheres, eu tenho servos, eu tenho riquezas, tudo que eu tive vontade de fazer nessa vida eu fiz, tudo. Mas ele fala assim, mas eu concluí que tudo que foi produzido no trabalho das minhas próprias mãos, com o trabalho das minhas próprias mãos, tudo isso não passa de um enorme e inútil vazio, não é real. Eu nem ia falar isso, nem está marcado aqui, mas o Espírito Santo está ministrando comigo essa palavra a semana inteira. E agora ele me disse, fala. Tudo que a minha mão produziu é um enorme e inútil vazio, não é real. Às vezes tudo aquilo que você depositou a sua confiança é um enorme e inútil vazio, se não for em Cristo, é óbvio. É um enorme e inútil vazio. Ter poupança é um enorme e inútil vazio. Confiar, né? Não, qualquer coisa eu tenho meu carro quitado, é um enorme e inútil vazio. É um enorme e inútil vazio, não é real. Por quê? Porque nada, nós não fazemos parte de um mundo visível. Fala assim, eu não faço parte de um mundo visível, mas de um mundo invisível. Você não faz parte de um mundo visível. Então a sua condição hoje, talvez uma condição difícil financeira, ela não é real. A sua dificuldade financeira hoje não é real. Não é real. A sua dificuldade financeira hoje, ela não é real. Os seus medos hoje financeiros não são reais. Aquilo que você acha que vai faltar no final do mês não é real. A sua confiança, quando não está em Cristo, é um enorme, inútil vazio. Não serve para nada. E aqui eu encerro com fundamentos da festa das primícias. Use essa semana para orar, para conversar com a sua família, para ser ministrado pelo Espírito Santo. E veja se nós temos cumprido isso. E vem para a festa. Vem para a festa. A festa é inclusiva, a festa é uma oportunidade, a festa é uma chave, a festa é um privilégio, a festa é uma ferramenta. Você vai ser muito abençoado. Vem para a festa. Nós estamos com a oportunidade de trazer ao mundo natural, ao visível, como eu estava falando agora, tudo aquilo que já está criado em Deus. Nós começamos essa palavra desse jeito, eu vou encerrar dessa forma. Tudo já está criado em Deus. O que cabe a nós é fazermos o alinhamento entre céu e terra. Tudo que você precisa já foi criado em Deus. Só que quando a gente usa essa palavra, a gente pode usá-la de uma forma errada. Porque existem duas raízes diferentes para a palavra criado. Se você estava aqui no ano passado, na festa das primícias, eu falei um pouquinho sobre isso. Duas raízes. A primeira é Barã. Barã é ser criado a partir de dentro de. Ser cortado e ser extraído de dentro de. Barã. Vou te dar um exemplo. Deus. Deus criou toda a criação de Deus é feita até o quinto dia, né? De dentro dele. E disse Deus, haja luz e houve. E disse Deus, haja separação e houve. Da onde ele tirava isso? Do nada? Não. Ele chamava de dentro dele mesmo. E trazia ao visível o que já havia dentro de Deus. Ele criou todas as coisas, menos o homem, de dentro dele, Barã.
Mas o homem, por exemplo, já é outra raiz da palavra. E Deus criou o homem. O homem não é criado por Barã. O homem é Azá. Sabe o que significa isso? Azá é você criar alguma coisa a partir de outra coisa. Usar uma matéria-prima, formar. O homem foi formado do pó da terra, de uma matéria-prima. Outro exemplo, a multiplicação dos pães e peixes. Como que uma multidão foi alimentada? Surgiu peixe e pão do nada? Não. Já havia um menino disposto, generoso, que ofertou os seus pães, os seus peixes, e aquilo serviu de matéria-prima para uma multiplicação. Azar. Ou quando Jesus transforma o vinho, a água em vinho. Ele não fez o vinho do nada. Ele pediu água. E ele transforma a água em vinho. O vinho vem de uma matéria-prima, a água. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que quando a gente fala que tudo já está criado em Deus, tudo já está liberado, né? A primeira pergunta que você tem que falar é: isso já foi criado na eternidade? Foi usado algum tipo de matéria-prima para criar o que eu estou querendo trazer para o mundo visível? Foi criado a partir de alguma matéria-prima? Porque o nada não é fonte. Deus, João fala que Deus criou todas as coisas a partir dele mesmo. Então, só há uma fonte, Deus, amém? Só uma fonte. Só Deus é a fonte de todas as coisas. Então, as coisas são criadas por Ele, ou são desenvolvidas a partir de uma matéria-prima que Ele deu também. E quando eu falo que está tudo liberado ao nosso favor, e só falta o alinhamento de céu e terra, você tem que perguntar: mas isso já está criado na eternidade? Eu tive matéria-prima para poder criar o que eu estou querendo trazer à existência e ver no natural? E você termina com essa reflexão. Você tem criado memoriais diante de Deus? Esther fala que um dia o rei perde o sono e chama para os livros das crônicas. E ali havia um memorial, havia um histórico que o povo já havia feito. E conosco, amados, não vai ser a mesma coisa. Em algum momento que você chamar a existência, que você quiser trazer para o visível algo que já está no céu, Deus vai falar assim: peraí, pega o livro lá, deixa eu ver. Você criou isso em vida? Você criou isso naturalmente falando? Como eu posso criar as coisas aqui no natural? Semeando é uma delas. A oferta cria um memorial diante de Deus. Orando, intercedendo com atos proféticos. Então, tudo que nós precisamos já está liberado no céu. Já foi criado no céu. Porque eu e você temos essa matéria-prima. Nós temos esse histórico, nós temos essa história diante de Deus. Eu não sei você, mas eu posso, com muita tranquilidade, chamar ao visível coisas que estão no invisível, porque eu tenho um histórico com Deus. Eu tenho um histórico de anos de fidelidade. Com muita humildade, mas é verdade. Eu tenho histórico de oração, eu tenho histórico de renúncia, eu tenho histórico de serviço. Eu tenho histórico de santidade. Eu tenho esse memorial criado diante de Deus. E agora é só uma questão de tempo para Ele chamar o livro, abrir e ver: poxa vida, quanta história a Fernanda tem. Uau, quanta história o apóstolo L tem. Uau, que memorial que o apóstolo Cristiano tem. Eu posso fazer por ele. Ele construiu, ele criou isso a partir de uma matéria-prima. Ele orou, ele intercedeu, ele semeou, ele renunciou, ele andou em santidade. Há possibilidade de trazermos ao visível coisas que estão no invisível, mas essas coisas têm que ser criadas. Essas coisas devem ser criadas, porque senão você vai chamar ao visível uma coisa que não tem, que você não criou, que você não se dispôs da matéria-prima.
E eu quero encerrar aqui, você pode colocar de pé. A matéria-prima sou eu, a matéria-prima é você. Nós somos a matéria-prima. E Gênesis 1, se o louvor puder vir aqui para me ajudar, para a gente ministrar a mesma música. Gênesis 1, o primeiro versículo da Bíblia, é a primícia da Bíblia, mas é a primícia da criação também, que fala assim, no princípio, como que é? No princípio, não ande agora, por favor. Como é no princípio, Deus criou os céus e a terra. A primícia da criação, o que é? Você está andando, você deu uma desfocada. A primícia da criação é o quê? Os céus e a terra. Você está na dúvida? Responde. Gênesis 1:1. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Qual é a primícia da criação, meu irmão? O céu e a terra. A primícia da criação é o céu e a terra. O mais precioso para Deus é o céu e a terra. A melhor parte da criação para Deus é o céu e a terra. Deus se importa com céu e terra. Deus tem comprometimento, tem alinhamento, o céu e a terra. Mateus fala, tudo aquilo que ligares na terra será ligado, e tudo que desligar na terra será desligado. Há uma conexão entre céu e terra, desde o princípio, desde a primícia. No princípio criou Deus o céu e a terra. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e desligar na terra será desligado no céu. Olha para sua mão, faz assim. Olha para sua mão. Você consegue ver matéria-prima na sua mão? Vou perguntar de novo. Você consegue ver matéria-prima na sua mão? Você consegue ver matéria-prima na sua mão capaz de ligar e desligar o céu? Você consegue ver matéria-prima na sua mão capaz de alinhar o plano do céu na terra? Você vê matéria-prima na sua mão capaz de falar, eu tenho um memorial, eu posso reivindicar isso a Deus? Você vê matéria-prima na sua mão capaz de falar, eu posso trazer ao visível aquilo que já foi criado no céu? Eu tenho matéria-prima. Repete assim comigo, eu tenho matéria-prima. Eu tenho matéria-prima. Eu tenho matéria-prima. Sabe o que isso significa? Que todo recurso está no céu. Você precisa trazer para a terra. Isso significa que o hospital já está sendo trazido à terra. Nós já estamos trazendo a existência. Nós já estamos conseguindo ver pequenos frutos daquilo que foi criado por matéria-prima de muita oração, de muita intercessão, por anos no céu. Isso significa que essa vida está nos céus e ela vai ser trazida para a terra. Isso significa que uma faculdade, a maternidade, significa que a sua vida financeira, isso significa que a sua família, seu casamento, está tudo criado no céu. Nós só temos que trazer à terra. Você tem matéria-prima para isso. E quinta-feira nós começamos a apresentar diante de Deus toda a nossa matéria-prima. E hoje não é uma noite que a gente vai orar por você. Nós vamos orar, nós vamos louvar novamente. E agora com esse entendimento você vai profetizar isso. Céus e terras se encontram alinhando o propósito de Deus. Céus e terras vão se encontrar nessa semana. Céus e terras vão se encontrar nos próximos dias. Céus e terras se encontram a partir de quinta-feira. Céus e terras se encontram numa nova década. Céus e terras se encontram neste ano de relacionamento e reconciliação. Céus e terras vão se encontrar, porque nós temos algo construído diante do Senhor. E talvez você venha aqui e fala, poxa vida, talvez eu não tenha oportunidade de ter criado nada. Eu não tive esse entendimento. Eu nem sabia o que era primícia. Você falou tanta coisa nova. Mas sabe o que é o mais legal de Deus? Repete comigo, graça.
Graça. Graça. A graça põe todo mundo no mesmo patamar. Não importa se você chegou hoje, não importa se você é um visitante, não importa se você está aqui há um mês, não importa se você está aqui há 12 anos, a graça iguala a todos. E você pode começar a construir esse memorial agora. Comece a construir esse memorial. E talvez você tenha construído, mas seu memorial está meio fraquinho. Seu memorial às vezes está meio fraquinho, o livro está fininho. Vamos aumentar o memorial, amém? Vamos aumentar a matéria-prima para criar mais invisível e trazer ao visível, amém? Agora você vai cantar profetizando, declarando, anunciando ao mundo espiritual a sua matéria-prima e o alinhamento de Deus.